Olá, pessoal. Eu estou aqui para dar alguns conceitos básicos, né, que são essenciais para que a gente entenda todas as sinalizações do organismo. Então, vamos lá falar um pouquinho sobre sinalização. Então, basicamente, em que consiste a sinalização? Então, basicamente, a sinalização consiste em um processo no qual você vai ter um receptor e um ligante interagindo. Então, essa é a base da sinalização. E essa interação, nesse caso, o receptor está na membrana, em alguns casos não está, mas isso vai ser falado mais para frente. Mas, a partir disso, é iniciada uma via, uma cascata de sinalização que gera diversos acontecimentos na nossa célula. Pode ser que essa via estimule uma enzima metabólica, alterando o metabolismo celular. Pode ser que essa via atue nos nossos genes, alterando a transcrição, e pode ser que essa via atue nas nossas proteínas do citoesqueleto. Então, há vários caminhos que uma sinalização pode percorrer, mas a base de tudo isso é a interação entre um receptor e um ligante, o que vai culminar em diversos processos intracelulares. Mas para que estudar sinalização? Qual é o objetivo disso? Então, a sinalização é realmente muito importante. Por quê? Porque desde as bactérias ou leveduras, era necessário ter uma sinalização para coisas básicas. Imagine para organismos multicelulares que somos. Então, é essencial que haja sinalização, porque a complexidade da sinalização, a evolução da sinalização nos permitiu evoluir. Porque, vamos pensar, como é que nós vamos transmitir informações num corpo, o meu corpo de 1,51 m, que é muita coisa para pequenas células, mas como é que nós vamos transmitir essas informações a distâncias tão grandes, só em comunicações locais, uma célula e outra, entre uma célula e outra? Não é possível fazer isso. Para que a gente tenha respostas integradas no nosso organismo, para que eu pense uma coisa, para que eu pense que meu braço vai se mover e ele realmente se mova, eu preciso ter mecanismos complexos de sinalização. Então, é essencial isso, e a sinalização está presente, portanto, em diversas áreas do conhecimento. E, portanto, como eu já falei, ela permite um funcionamento integrado de sistemas biológicos complexos. Então, vamos aos tipos de sinalização, né? De uma forma geral. Nós temos, primeiramente, sinalizações que atuam a uma curta distância, entre elas, a sinalização dependente de contato. Então, como eu falei, qual é a base da sinalização? Uma célula liberando um ligante que vai se ligar a um receptor, que nós temos aqui. Só que o ligante na sinalização dependente de contato está na própria célula que o produz. Então, ele está ligado à membrana e ele vai interagir com o receptor de forma direta, no local que a gente chama de célula-alvo. Então, o ligante vai estar presente na própria célula sinalizadora, acoplada à sua membrana, e vai atuar no receptor-alvo da célula-alvo de forma direta. Então, basicamente, isso é o que a gente conhece de sinalização dependente de contato. É muito importante, por exemplo, para aqueles que já viram, no sistema imunológico, né? Para mediar algumas células da imunidade celular, com linfócitos T, linfócitos B. Não vou entrar em detalhes, mas é muito importante, só para vocês terem uma ideia. Além disso, nós vamos ter também a sinalização parácrina. Sinalização parácrina, basicamente, nós temos aqui uma célula sinalizadora e ela está liberando ligantes. Esses ligantes não vão ficar nela, dependendo de contato, mas esses ligantes vão se direcionar para as células-alvo, que estão, como vocês podem ver, próximos a ela. E esse sinalizador que a gente chama de altacoide. O que são altacoides? São mediadores locais, são moléculas de sinalização que vão atuar de forma localizada, vão atuar no mesmo tecido, em locais próximos. Então, essa célula sinalizadora, ela está liberando um altacoide, essa molécula de sinalização, e essa molécula de sinalização só vai atuar em locais que estão próximozinhos, tipo essa célula aqui. Então, parácrina
P de próximo. Então, só é uma sinalização que ocorre localmente. E isso é muito importante, por exemplo, não sei se todos já ouviram falar da histamina, né? A histamina é um exemplo de altacoide, ou as prostaglandinas, por exemplo. Então, é um mediador, a histamina, por exemplo, que vai mediar uma alergia, por exemplo. Então, a histamina não vai se disseminar pelos vasos sanguíneos a priori, mas ela vai atuar de forma local e vai sensibilizar essas células que estão perto da sua célula sinalizadora, fazendo com que você fique corizando ou tenha coceira, entre outras coisas. E agora uma sinalização de longa distância, sinalização sináptica, né? A sinapse, todos já ouviram falar, até no ensino médio, basicamente é uma sinalização que permite uma comunicação de longa distância. O neurônio ele vai mediar essa sinalização por meio do que a gente chama de neurotransmissores. Então, nós vamos ter um potencial de ação, que vai ser comentado na próxima semana, mas esse potencial de ação vai estimular a liberação dessas moléculas que são os neurotransmissores. E os neurotransmissores vão sair desse axônio e vão atuar em receptores presentes nas células-alvos, promovendo a transmissão de um sinal. Só que esse sinal, diferente dos exemplos que eu já citei, ele pode percorrer diversas distâncias, porque o axônio ele pode se estender por vários metros, na verdade. E agora a sinalização endócrina, né? Basicamente, a sinalização endócrina também é uma sinalização de longa distância, em que uma célula, que a gente chama de célula endócrina, né, vai liberar o que a gente chama de hormônio. Então, o hormônio é uma molécula sinalizadora, só que o diferencial dele é que ele vai ser liberado pela sua célula endócrina e ele vai alcançar a sua célula-alvo por meio da corrente sanguínea. Isso é que caracteriza um hormônio. Uma molécula sinalizadora que percorre a corrente sanguínea para atuar na sua célula-alvo. Então, na sinalização endócrina é isso que ocorre. É uma sinalização também de longa distância. E, por fim, é importante citar também a sinalização autócrina, né? Que é uma sinalização de curta distância, em que a própria célula sinalizadora libera uma molécula sinalizadora para atuar nela mesma. Isso é importante porque, um exemplo prático, o câncer, as células neoplásicas. As células neoplásicas têm que se autoestimular a viver, a crescer, se multiplicar. Então, essas células vão continuamente estar liberando, por exemplo, fatores de crescimento para manter a sua vida e acabar com a gente, possivelmente, né? Em virtude de disfunções, mas isso acontece naturalmente no nosso organismo para manter nossas próprias células vivas, né? A gente tem que se manter vivo. Então, resumindo aqui, sinalizações de curto alcance, dependendo de contato, parácrina, P de próximo em tecidos, né? Sinalização local, autócrina, e sinalizações de longo alcance, a sináptica e a endócrina. Desculpa aqui esse símbolo, algum dia eu vou ativar meu Windows. Vamos lá. Mas então, a gente viu, né, que vários tipos de moléculas podem atuar em uma mesma célula. E na vida real isso realmente ocorre. A gente não vai dizer assim, a histamina só vai atuar quando só tiver a histamina. Então, várias moléculas atuam ao mesmo tempo. Então, como responder? Qual vai ser a resposta com várias moléculas atuando ao mesmo tempo? Como responder aos múltiplos estímulos orgânicos? Então, é importante a gente ter ciência que há 4 processos básicos que as células devem fazer. Isso é mediado por sinalizações. A sobrevida, a célula tem que se manter viva, basicamente. Ela pode crescer e se dividir, ela pode se multiplicar e ela pode também morrer. Isso depende dos estímulos que ela está recebendo. Então, aqui, por exemplo, nessa mesma célula aqui, essa célula está sobrevivendo, ela está recebendo estímulo A, um estímulo B, por exemplo, um estímulo C. Isso está levando a ela
a sobreviver. Essa célula aqui já não está recebendo os mesmos estímulos, ela já é a mesma célula, mas ela está recebendo um estímulo A, um estímulo B, C, D e E. Isso faz com que ela cresça e se divida. Já essa célula aqui, ela está recebendo estímulo A, B, C, D e E, só que esses dois estímulos são diferentes do anterior, eles são verdinhos, né? E por isso ela se diferencia. E aqui nessa célula, ela não está recebendo estímulo nenhum, é a mesma célula, mas ela não está recebendo estímulo. Portanto, ela está entrando num processo de apoptose, ou seja, morte celular. Então, o que é que a gente conclui com isso? É a interação entre os diversos ligantes que vai promover uma resposta celular específica. E é muito difícil dizer o que realmente vai acontecer na célula, porque uma célula na vida real, no nosso corpo, ela não está recebendo um estímulo de só um ligante, mas ela está recebendo diversos estímulos. E é o conjunto desses estímulos em interação com seus receptores e vias intracelulares que vai determinar realmente o que a célula vai fazer com isso, né? E, ao mesmo tempo, é importante que uma mesma molécula sinalizadora pode ter efeitos distintos sobre o mesmo receptor. Um exemplo bem clássico é a acetilcolina. A acetilcolina aqui nas células marca-passo, né, do coração, por exemplo, está atuando no receptor muscarínico. Quando a acetilcolina se liga nesse receptor muscarínico, a gente vai explicar melhor na próxima semana, esses receptores, não fiquem estressados. Mas quando ela se liga, isso vai fazer aqui, esse elétron mal desenhado aqui, desculpem, vai fazer com que haja uma diminuição da frequência, né? Aqui a despolarização ventricular. E aí está mais espaçado o complexo QRS. Então ele vai ficar mais espaçado, ou seja, há uma diminuição da frequência com a ligação da acetilcolina. Só que aqui a acetilcolina está se ligando a uma célula secretora, por exemplo, de uma glândula salivar, e está se ligando ao mesmo receptor muscarínico. Então ela se liga, só que quando ela se liga, ela estimula a liberação dessas secreções. Então, como é que uma mesma célula, o mesmo ligante com o mesmo receptor vai gerar respostas diferentes? É isso que ocorre. Por quê? Primeiro, nós temos mais de 1.500 genes codificando moléculas, proteínas sinalizadoras, receptores de sinalização. Então, é muita coisa. Então, há uma variabilidade muito grande. Não só a variabilidade de receptores extracelulares, mas também intracelulares. Então, as células são diferentes. Então, o mesmo ligante, mesmo que esteja se ligando ao mesmo tipo de receptor, vai gerar provavelmente uma resposta diferente, porque o conteúdo intracelular é diferente. E a sinalização depende não só da interação do receptor direto, o receptor primário com seu ligante, mas das múltiplas proteínas que compõem essa via de sinalização. E aqui outro exemplo em que a acetilcolina se liga a um receptor acoplado a canal iônico, receptor nicotínico, em que ela vai se ligar a esse receptor que está no músculo liso e vai promover sua contração. Então, receptores obviamente diferentes também vão promover uma sinalização diferente. E aí, por fim, vamos falar um pouco rapidamente sobre a interação química que você tem entre esse receptor e o ligante. Uma propriedade importante dessa interação química entre o receptor e o ligante vai ser a adaptação induzida. Diferentemente do ensino médio, em que nós tínhamos um modelo chave fechadora para as enzimas, aqui na sinalização nós não temos isso. Na verdade, o ligante e o receptor se adaptam mutuamente à presença um do outro e, portanto, se adaptam. Então, há uma dinâmica um pouco diferente, né? Uma adaptação induzida. Além disso, essa interação química ela é saturável. Nós vamos aumentando o ligante, quando todos os receptores estão ocupados por esse ligante, a velocidade vai ser a mesma de interação. Então, não importa se eu colocar milhões de ligantes, mas essa ligação saturou. Então, você vai ter uma curva sinusoide aqui, marcada por essa saturabilidade. Essa velocidade, por exemplo, de transporte.
em que aqui você está falando da concentração de moléculas transportadas, né? E aqui a velocidade de transporte. Quando você está utilizando todos os receptores, esse transporte saturou, então ele mantém uma velocidade constante. E por fim, a propriedade de reversibilidade. Basicamente, como esse garoto do filme está colocando o casaco e tirando o casaco. É a mesma coisa que ocorre na interação receptor e ligante. O ligante ele é colocado ele se liga ao receptor e tem aqui em algum momento sair também. Então, tira o casaco e coloca o casaco. A interação química entre indutor e receptor, entre ligante e receptor, ela é reversível. Ela não é para sempre. Então, era isso nesse tópico. Então, a gente se vê numa próxima aula.